Eu comentei de um senhor que ele corre, e eu fui conversar com ele para saber a história dele de corrida, e ele me disse que começou a correr com 40 anos de idade. Quando eu conversei com ele, ele ia fazer 85 anos de idade, correndo. Corre mais do que a gente, pode ter certeza. E ele me falou que começou a correr porque ele estava sentindo mal, estava dirigindo, teve tonteira dentro do carro. As filhas aconselharam ir no médico. Ele foi no médico, fizeram os exames nele, passaram a medicação para ele estar tomando. Quando ele saiu do hospital, ele escutou uma voz para ele correr. Aqui. Ele escutou uma voz, corre. Ele saindo do hospital, ele começou a correr. E depois daquele dia ele não parou mais de correr, ele começou a se exercitar. Enfim, não comprou. E quando eu era adolescente, quando eu comecei a correr, ele já corria. E ele estava para completar 85 anos de idade, encontrei ele no parque. E ele ainda estava saudável. Nem parece um homem de 85 anos, no máximo ali 60, 65. E tem homens de 60, 65 que não conseguem correr e nem caminhar. Estão entupido de remédio e medicamento, é exame quase todo dia. E o senhor Araújo, que é o nome dele, saudável. 85 anos correndo mais do que eu. Que não cheguei nem aos 50. Outros que não chegaram nem aos 40. Outros que não chegaram nem aos 30. Então o exercício, ele fortalece a sua mente e o seu corpo. E o exercício de manejo, tem um exercício físico e tem um exercício psicológico, que fortalece a alma do ser humano. Você exercitar, você buscar ter uma boa alimentação, abandonar rotinas ruins, viciosas, isso vai gerar um bem-estar. E essa alegria do bem-estar é saúde. Por isso que nas Escrituras, o Senhor fala para nós exercitarmos a nossa fé, no contexto da palavra. As dificuldades, a adversidade do dia a dia são provas a qual nos leva a exercitar a nossa fé em Deus. E quando Deus está nos exercitando, e nós não somos preguiçosos, nem negligentes, nem omissos, nós vamos nos exercitando na fé, isso fortalece o nosso espírito, a nossa comunhão em Deus. Quando nós exercitamos a nossa confiança em Cristo, como único Senhor e Salvador da nossa alma, fortalece a nossa salvação contra as tentações que querem apagar a nossa força. Tem um versículo, uma palavra nas Escrituras que diz que a alegria do Senhor é nossa força. Então, quando você vai superando em Cristo, como único Senhor e Salvador da sua alma, as tentações, o Espírito do Senhor se alegra. O Espírito do Senhor se alegrando, ele fortalece o nosso espírito, que se alegra nele. Deus se alegra em nós, e nós nos alegramos em Deus. Isso gera força na nossa alma. Isso gera força no nosso corpo. Isso gera saúde em nossa mente, na nossa alma, no nosso corpo. Bom dia. Pelo contrário, quando a pessoa vive no pecado, sem Cristo como único Senhor e Salvador, que ela não exercita a fé em Cristo como único Senhor e Salvador, isso vai enfraquecendo o espírito dela, a comunhão dela com Deus fica enfraquecida. Em outro momento e contexto, a pessoa nem chega a ter comunhão com Deus, porque para você ter comunhão com Deus, com o Espírito Santo, a pessoa precisa ser arrependida e convertida em Cristo como único Senhor e Salvador,
para receber essa força do Espírito Santo, essa alegria espiritual, que dá força para vencer as tentações, para vencer as lutas, para vencer as adversidades. Agora, isso aqui não é saber disso, não é só frequentar uma denominação religiosa, não é falar aqui como eu estou falando, mas é viver, é acreditar. Não é falar de exercício, é realmente estar se exercitando em Cristo como único Senhor e Salvador da alma. Então, quando as pessoas forem se apresentar a Deus, algumas pessoas vão se apresentar derrotadas, porque não tiveram Cristo como único Senhor e Salvador, ou abandonaram o exercício da fé, confiando nele, perseverando até o fim. Aí quando forem se apresentar ao Senhor na eternidade, elas vão se apresentar derrotadas pelo pecado, pelo mundo, pela carne, pelas tentações, pelas adversidades. Agora aqueles que perseveram em se exercitar, aqueles que perseveram se exercitando, confiando em Cristo como único Senhor e Salvador, esses recebem força do Espírito Santo e vencem as tentações, vencem o mundo, vencem a carne, vencem os espíritos caídos. Quando eles forem se apresentar diante de Deus, eles vão chegar lá mais do que vencedores, porque receberam força do Espírito Santo através da alegria do Senhor, a alegria da salvação da alma, a alegria de ser perdoado dos pecados. Essa alegria que nos dá força para vencer as tristezas, as aflições e as angústias dessa vida. Porque nesse mundo tem aflições, nesse mundo tem angústias, todos nós temos tristezas. Mas como vencer a tristeza? Com alegria. Agora, a alegria dos vícios, a alegria do pecado, da prostituição, do mundanismo, das coisas da carne? Não. Com a alegria do Espírito Santo. A tristeza desse mundo, a tristeza da alma, ela só pode realmente ser vencida com a alegria da salvação. E para ter essa alegria da salvação, tem que estar e permanecer em Cristo, como único Senhor e Salvador da alma. Se permita ser dominado, ser liderado, como que adestrado pelo Espírito do Senhor. Se permita ser preparado por Deus para vencer as tentações, o mundanismo, a carne, os espíritos caídos. Pratique os exercícios da fé em Cristo, como único Senhor e Salvador de sua alma, para que quando você passar para a eternidade, você passe salvo, vencendo a morte, a segunda morte, a morte eterna, vencendo a separação total e permanente de Deus, que na Bíblia é chamada de segunda morte. O último inimigo a ser vencido é a morte. Para se vencer a morte, você se vence ela com a vida. E a vida é o Senhor Jesus Cristo.